contra a minha vida não vai prosperar. Diga: toda a ferramenta preparada contra o meu ministério, contra a minha chamada, contra a minha família, contra o meu casamento, não vai prosperar. Se tu acredita no grau de glória, exalta esse Deus que está nesta noite no meio de nós. Irmãos, o texto em que nós acabamos de ler, ele fala acerca de uma profecia acerca, por meio do profeta Isaías, aonde ele está dizendo que toda a ferramenta preparada contra o povo de Deus, ela não prospera. Então eu começo a entender e ver que a Bíblia Sagrada, ela mostra em várias partes, em vários livros, aonde ferramentas preparadas contra o povo de Deus, ela não teve o poder de prosperar. Até prepararam a ferramenta, mas ela não teve êxito contra o servo e a serva de Deus. Quantos acreditam nisso? Podem até preparar, mas não vai prevalecer. Quem acredita nesta palavra? Nós vamos observar que a Bíblia Sagrada vai falar de uma ferramenta que foi preparada contra um servo de Deus por nome de Mardoqueu ou Mordecai, como você bem queira. E a Bíblia diz que aquele homem que por questão de atributo, em questão de adoração a Deus, em buscar a Deus, em não negar a fé, permaneceu ali na porta daquele palácio, do pátrio. E a Bíblia diz que aquele homem, mesmo em meio à adversidade, à afronta, ele não se dobrou, ele não se encurvou, ele não se prostrou diante de um édito real. Mas a Bíblia diz que por meio de tudo isso, que a Bíblia Sagrada vai mostrar para nós que houve sobre a vida dele uma perseguição. Ele corria o risco de ser morto. Quando houve um édito real de todas as províncias, aonde houvesse um judeu, ele seria morto. A Bíblia Sagrada vai dizer que Mardoqueu chega diante daquele palácio, manda uma carta para sua prima, todos nós sabemos da sua sobrinha, todos nós sabemos que era Esther, e a Bíblia Sagrada vai dizer que havia uma forca preparada para este Mardoqueu na casa de um homem chamado Amã Agagita, e este homem tinha ódio de judeu, e a Bíblia diz que aquele homem prepara uma forca no quintal da sua casa, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que aquela forca que aquele homem preparou, certa feita, ele próprio caiu nela, porque a Bíblia diz que aquele que prepara uma cova, nela ele cairá. Provérbio capítulo de número 11, versículo de número 8 diz: Deus livra o justo da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Deus tirou o sofrimento de Mardoqueu. A Bíblia Sagrada vai dizer que aquela forca, ela foi até preparada, porque acontece assim na nossa vida. Aqueles homens estavam preparando a forca e muitas pessoas estavam até dizendo: como é que Deus é na vida de Mardoqueu e não impede o inimigo de preparar uma forca? Sabe por quê? Porque Deus não perde tempo com coisa pequena. Quando Deus vem agir na hora certa, no momento certo, o livramento acontece, porque Ele é Deus. Se não acredita nisso, Deus está permitindo até o inimigo agir, mas no momento certo, Ele vai bloquear as forças do inimigo, Ele vai parar as forças do inimigo, e a tua vitória será garantida. Se tu acredita nisso, dá um brado de glória bem forte para esse Deus, e diga assim comigo mais uma vez: que toda ferramenta preparada contra a minha vida, ela não prosperará. A forca foi uma ferramenta preparada contra Mardoqueu, mas aquela forca ali, Deus não impediu que ela fosse feita, mas na hora certa, o inimigo que preparou a forca, ele próprio foi enforcado nela. A Bíblia Sagrada vai dizer que ao invés de ser morto sob uma forca, Mardoqueu foi exaltado, andando na rua por aquele homem que foi enforcado, que preparou a forca, dizendo: este é o homem que o rei se agrada. Este é o... A língua que te amaldiçoou vai te abençoar. Se tu quer esta palavra, aquele que queria ver a tua queda, aquele que queria ver a tua ruína, vai ter que abrir a boca e falar o que Deus fez na tua vida. Se tu acredita nisso, dá mais um brado de glória, porque Deus vai intervir nesta causa no momento certo e na hora exata. Deus não vai perder tempo com coisa pequena. A Bíblia Sagrada vai dizer que
forca foi preparada contra um homem chamado, por 3 homens, um chamava-se Ananias, Misaías e Azarias, 3 homens que receberam nomes pagãos ao chegar na Babilônia, receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos conhecem a história, por isso a história eu estou ganhando tempo. A Bíblia Sagrada vai dizer que esses homens, eles foram para a Babilônia, juntamente com Daniel, que foi chamado de Beltesazar, 4 príncipes de Israel, homens de aleluia, nobres de nascimento. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que estes homens, quando foram deportados para a Babilônia, eles foram para ser escravos. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Deus resolveu exaltá-los no território do inimigo. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram se colocar à disposição, aleluia, de servir a Deus em retidão e não se contaminar com as coisas que o rei assim lhe proporcionava. A Bíblia Sagrada vai dizer que um dia o rei deu um decreto, todos conhecemos a história, e a Bíblia diz que aquele decreto era que todo povo, nação e língua tinha que se dobrar diante da estátua feita de ouro pelo rei. E a Bíblia Sagrada vai dizer que naquele momento aqueles jovens não se dobram diante da estátua, eles não se encurvam, porque eles sabiam que aquela palavra era um édito real, mas eles sabiam que mesmo sendo uma autoridade constituída por homens que estavam falando, esta autoridade não estava debaixo da autoridade do Deus Criador do céu e da terra, e quebrava todos os seus princípios se ele adorasse outro Deus, se não fosse o Deus Criador do céu e da terra. E eles não se encurvaram. E a Bíblia diz agora que o édito real era que aqueles homens fossem lançados dentro de uma fornalha, e a Bíblia diz que eles não se dobraram. O rei olhou, ouvindo a voz dos seus súditos, ele disse: aqueles homens que você deu édito, eles não se dobraram diante dessa estátua. E a Bíblia diz que ele disse: eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais, e se eles não se dobrar, eles vão ser jogados dentro dessa fornalha aquecida 7 vezes mais. E a Bíblia diz que naquele momento Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misaías, Azarias, olhou para o rei e disse: olha, rei, o meu Deus tem tanto poder para me livrar da fornalha, como também a tua mão. Mas tem uma coisa: se Deus quiser livrar, é Deus; se Ele não quiser livrar, é Deus. Da mesma forma vai ser adorado, vai ser glorificado e vai ser exaltado. Só quem acredita e adora Ele em todas as circunstâncias, só quem acredita e adora Ele. Deus não precisa fazer o que eu quero, Deus não precisa fazer os meus caprichos, Deus não precisa fazer o que eu peço, porque Ele é Deus em todas as circunstâncias. Se tu acredita, dá mais um brado de glória e uma salva de palmas bem linda para Ele. A Bíblia Sagrada vai dizer que o rei manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ali era mais uma ferramenta preparada contra homens de Deus. E naquele momento em que o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, ele já tinha dito: se Deus quiser livrar, é Deus; se Deus não quiser livrar, é Deus do mesmo jeito. Não tem problema, se me lançar lá dentro, não tem problema não. Eu morro, mas morro satisfeito. Ele não está dizendo assim: Deus tem que me livrar, Deus é obrigado a me livrar. Mas ele disse: se Ele quiser livrar, Ele diga: Deus do mesmo jeito. Ele pode livrar, se Ele quiser, Ele vai livrar. E a Bíblia diz que jogaram aqueles homens dentro daquela fornalha aquecida 7 vezes mais. Para você saber a dimensão da força daquele fogo, era tão grande, mas tão grande, que os homens que vinham, empurrando aqueles homens dentro da fornalha, foram consumidos somente pelo vapor daquela fornalha, somente pelo mormaço daquela fornalha. Os homens que trouxeram os homens para ser jogados dentro foram consumidos vivos pelo calor daquela fornalha. Será que estava fria? A fornalha estava aquecida 7 vezes mais. E os homens que lançaram eles foram mortos. Mas a Bíblia diz que o rei chama os seus servos e diz: jogamos quanto lá dentro? Não foi 3? Foi. Amarrado mão e amarrado pé? Foi. E porque eu estou vendo o padre passeando. Você não entendeu? Eu vou explicar em português mais claro para você entender. Os homens foram jogados dentro da fornalha. 3 homens, amarrado mão e pé. Amarrado a mão e o pé consegue andar? Não. Amarrado a mão e o pé consegue passear? Amarrado a mão e o pé consegue caminhar? Mas ele diz: jogamos 3 amarrados e agora eles estão passeando dentro da fornalha. Levanta a tua mão lá no 3º andar, que eu vou profetizar. Alguém pode até tentar ver a tua queda e a tua ruína,